Então, a análise de ciclo de vida é um conjunto, né, harmonioso e preso numa norma técnica para que a gente não fique brincando com aquilo e que você consegue obter informações e tirar um raio-x, né? Olá, eu sou o Jean de Paola e vou ensinar você a ganhar dinheiro com as suas ações ambientais, as ações que você faz na sua empresa. Eu vou falar hoje sobre a análise de ciclo de vida. A análise de ciclo de vida é uma daquelas normas da ISO, da família 14000, e que organiza a forma com que você cria esse tipo de ferramenta que é chamada de análise de ciclo de vida. A análise de ciclo de vida ela é dividida em várias etapas, né? Então, primeiro você tem que definir o que você vai estudar ou qual parte. Então, se no seu processo você produz aço forjado, aço laminado, então a primeira etapa é você escolher um desses, mesmo que depois você vai fazer todos, você faz um de cada vez, você faz o forjado, depois você faz o laminado, e aí por etapa. E aí você vai escolher um objetivo para isso. O objetivo do estudo, e isso que faz com que seja difícil você fazer uma comparação exata entre dois estudos no mundo, é que cada empresa tem uma pequena diferença naquilo que ela quer estudar, naquilo que ela quer fazer. E isso muda o resto do trabalho. Então a análise ela começa de maneira autodeclarada. Então o cara fala assim, olha, eu quero estudar o aço forjado nessa fase do projeto e o meu aço forjado não vai ser qualquer, só vou estudar apenas aqueles acima de 10 toneladas e pronto. Então fica difícil de você comparar exatamente dois projetos iguais, dois projetos de análise de ciclos de vida iguais. Então vamos lá. A primeira parte, o coração do projeto qual é a definição, ou seja, qual produto você vai realmente querer estudar, quais são os objetivos, e aí entra uma parte interessante, ou seja, quando você montar o seu projeto, você tem que falar assim, olha, eu vou usar isso para propaganda, ou eu vou usar isso para obter melhor os dados ambientais para a minha empresa. E aí, quando você descobrir o que você quer, você vai ao escopo do seu trabalho. O escopo do seu trabalho, ele avança entre qual o tempo que você vai estudar, qual é a região da sua empresa que você vai querer estudar, ou seja, você vai falar, eu vou querer pegar os dados dos últimos 5 anos, ou dos últimos 3 anos, ou do último ano. Eu vou querer estudar o forjamento desde a hora que eu fundi o lingote. Ou não, eu vou querer estudar o forjamento só a hora que o blanket aparece na porta da forjaria. Então, você escolhe o escopo e define qual a parte, tanto temporal quanto física, na sua empresa. É isso que vai acontecer. Depois disso, você vai começar a coletar os dados. Isso tem um nome de inventário. Assim como o inventário das pessoas que falecem, o inventário ele também coleciona esses dados e normalmente, via de regra, você pega os dados de uma maneira mais aquilo que é importante ou aquilo que você gasta mais, que é energia elétrica ou energia fóssil, né? Gás, petróleo, diesel, alguma coisa assim, a quantidade de água que você gasta. E aí você começa a ver outras matérias-primas que por acaso você usa. Então, se você usar carvão, se você usar calcário, alguma coisa assim. A partir desse ponto, você escolhe assim, bom, agora eu vou analisar aquilo que é emitido. Então, no seu inventário tem aquilo que você consome e aquilo que você emite para o meio ambiente. Então, como é que você vai medir a quantidade de CO2 que o seu processo produziu? Bom, existem dois métodos, e eu já digo, na realidade existem mais, mas basicamente existem dois métodos. Existe uma forma, que existem dados internacionais sobre aquele tipo de processo. E existe aquilo que eu sugiro que você sempre faça, você vai lá medir. Então, se o seu forno, por exemplo, é a gás, né? Então, vai lá e mede. A gente vai medir a quantidade de gás que entra e transformar isso em CO2, aquilo que sai. Então você vai ter lá qual é o rendimento do processo, qual é o processo de queima, e você vai ver quanto sai de CO2. E aí você faz a sua conta para fazer isso. Então a gente vai lá e monta isso e fala assim, então esse processo para produzir 1 tonelada de aço, por exemplo, gera tanto de CO2.
Então, esse é o método em que você gasta mais tempo, porque tem que descer e ir lá. O outro método é um pouco mais simples, né? Você pega dados já tabelados que existem, existem equações que também fazem isso. Então, dado essa quantidade de aço que você vai fazer, que você vai colocar no forno, você consegue, por meio de equações, montar e saber quanto de CO2 você tem. A gente está falando de uma parte que chama inventário disso. Então, a gente começou lá com o escopo, com os objetivos, né? Desceu para o inventário e aí a gente vai o impacto. Via de regra, existem vários tipos de impactos. Então, existem toxicidade humana, toxicidade marinha. O que o pessoal usa, via de regra, mais é aquecimento global. Então, os gases, as formas que são geradas no seu processo ali no inventário, são todos encaminhados e transformados, mesmo que todos não sejam, em CO2. E aí a análise primordial, ou primeira, é sempre de aquecimento global. Aquecimento global, então, é aquela família de gases, como metano, CO2, CO, água, que provocam aquecimento global. Então, você escolheu, criou o seu objetivo, aí você definiu o escopo onde você vai trabalhar, aí você desceu, foi no chão da fábrica, começou a coletar os seus dados, e aí você vai falar assim, puxa, com esses dados aqui, o que eu tenho, qual o tipo de impacto que eu tenho. Repara que o impacto varia ao longo do tempo. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem época que chove, tem época que falta água. Então, se a sua empresa estiver em São Paulo, pode ser que a escassez de água no mês de julho, por exemplo, seja algo crítico, porque não tem água. Lá por volta do ano 2000, na virada do milênio, por ali, teve um ano que a gente teve racionamento de energia. Então, se o seu processo for intensivo em energia, ele também seria crítico. Então, aquilo que é o impacto varia localmente, varia também ao longo de um mesmo período. Então, ao longo de um mesmo período, pode ter mais água, como no caso de dezembro, janeiro, no estado de São Paulo, por exemplo, em boa parte do país, e em julho, junho, você tem uma seca, uma época mais seca, então o seu processo, se ele for intensivo em água, ele vai sofrer mais. Então a gente vem descendo e vem atravessando todo o processo de análise de ciclo de vida, até chegar às discussões sobre quais são os impactos mais importantes daquele seu processo, e fazendo a conclusão. Então, a análise de ciclo de vida é um conjunto, né, harmonioso e preso numa norma técnica para que a gente não fique brincando com aquilo e que você consegue obter informações e tirar um raio-x. Quando eu fiz meu doutorado em análise de ciclo de vida de aços, a ideia era sempre buscar o dado aonde ele tivesse. Então, descer e fazer a medição, por exemplo, de energia. Então, eu quero saber quanto de energia consumia tal equipamento. Eu esperava a hora do almoço, ia lá, todos os outros equipamentos paravam e eu media só aquele equipamento. E aí podia ver o pico, quanto era realmente o consumo daquele único equipamento que estava funcionando. Nem a luz eu apagava do galpão. Então, a ideia é você procurar caminhos para saber o quanto você consome e o quanto você gera de resíduos. Eu sou Jean de Paola e eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com seus processos ambientais.